bem, pessoal, eu tenho alguns vídeos irritantes pra vocês. Não é conteúdo pra provocar raiva. Não sei por que as pessoas chamam isso de conteúdo pra provocar raiva. É só que eu não estou editando esses vídeos. Esses vídeos não são gerados por IA. Eles só estão dizendo o que querem fazer. E estou repassando pra vocês porque acho que querem que ouçam. Só estou ajudando. E eu acho importante que vocês assistam a esses vídeos porque precisamos fazer com que mais e mais pessoas fiquem cientes do que está acontecendo ao redor delas em nome do multiculturalismo, da tolerância e da diversidade, que é a nossa força. Então eu tenho vários vídeos, então tenham paciência comigo. Esses vídeos são revoltantes. Vamos começar com essa apoiadora de Zoran Mindani, o islamista enigmático. Essa mulher, olhem só. Quero dizer, algumas dessas pessoas deveriam ser deportadas por diminuir a estética média do país. Ouçam o que ela diz. Esse sorriso desse cara é tão falso. Meu Deus, como ele conseguiu enganar tanta gente. Só os esquerdistas podem ser facilmente enganados por sinalização de virtude e apelo a ideais elevados e inatingíveis. Você não está com Rahman, você é Muhammad. Esses são os distintivos dos porcos. E esses são Os distintivos de Ali Zillah. dos porcos para as corredeiras. Para as corredeiras! Para as corredeiras! Para os porcos! Quem pode se chamar pelo nome do Islã? Ela está incentivando a motim. Ela está apelando para que os muçulmanos do NIPD abandonem seus postos porque esses distintivos são para os porcos. Pelo Muhammad! Respeite o nome deles. Respeite os porcos. Nunca conseguiria ser policial. Eu teria partido para brutalidade policial total com aquela mulher ali na hora. Mas olha para ele. Ele realmente vai recuar. Ele só vai dar um passo para trás. Eu sou um pouco de respeito por esse nome. Eu sou um pouco de respeito por esse nome. Um pouco de respeito por esse nome. Isso não é considerado agressão? Tipo, se alguém está realmente gritando na sua cara, e essas são as pessoas que realmente defendem criminosos violentos em nome de ele provocou ele? O colega dele da NYPD chegou e disse: "Pode recuar que eu assumo seu lugar." Seus sentimentos estão feridos? Seus sentimentos estão feridos? Você está bem? Ainda não terminei. Estão até fazendo lavagem cerebral nos filhos. Eu digo para deportá-los também antes que eles se tornem, antes que virem um tumor maligno como Ilhan Omar. Ouça isso. Ouça essa besteira. Quero dizer, essas crianças são inocentes. Essas crianças poderiam ter sido. Se a primeira geração está perdida, podemos focar na próxima, iluminá-los, torná-los americanos orgulhosos e bons, investir na educação. Mas não, sabe por quê? Porque não vieram para se assimilar. Veja esse vídeo de um muçulmano. Não estou inventando. Ouça esse próprio muçulmano. Alá não tem vergonha da verdade. Nós não dizemos que o Islã veio para coexistir com várias religiões diferentes e todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar o mundo. Ela foi enviada para ser superior, para extinguir a luz de todas as outras religiões e ser superior a elas. Na verdade, não temos vergonha de dizer isso e não achamos que seja algo do qual devamos ter vergonha de falar. Que esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões, para eclipsá-las, para ser superior a elas, para que as pessoas abandonem todas as outras religiões e aceitem o Islã. E se isso exigir luta para ser alcançado, então exige luta para ser alcançado. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Alá a mais elevada. Eles mesmos estão dizendo isso. Eles estão literalmente te contando. Então você nem tem a desculpa de que fomos pegos de surpresa. Fomos enganados, não sabíamos no que estávamos nos metendo. Você já viu como a Europa está caindo. E agora, na América, isso está acontecendo. Olhe para isso. Ouça outro muçulmano. Chega de nos esconder. Acabou. Chega de sermos torturados, machucados e julgados. Esta é a religião correta. Esta é a religião da qual toda a humanidade precisa fazer parte, o Islã. E nós não vamos parar até que ela entre em cada lar. Então eu quero que vocês repitam comigo. Quero ouvir isso em cada distrito. Deve fazer tudo tremer. Vocês deveriam tremer de medo. Brooklyn deve ouvir isso, o Bronx deve ouvir isso, o Queens deve ouvir isso. Diga como se a uma dependesse disso, meu irmão. Por que você tolera isso? Sabe, por que você está tolerando isso? Você está tolerando isso porque nós pelo menos criamos gerações inteiras com essa ideia de que tolerância é uma virtude.
Como você pode tolerar isso? Por que deveria? Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é traição à pátria. Não uso esses termos sem cuidado. Evito chamar alguém de mentiroso, pois acredito que podem ter chegado a conclusões erradas devido a premissas iniciais equivocadas. Se você é muçulmano, naturalmente será leal ao Islã, pois é assim que funciona. Portanto, aquele muçulmano não mentiu. Ele foi, temos que elogiar essas pessoas pela honestidade. Pessoas como Mamdani, pessoas como Mehdi Hassan, esses caras são mentirosos. Ilhan Omar, ela é uma mentirosa. Essas pessoas são mentirosas. E elas estão cometendo um ato de traição. E olhe pra isso. Essa é a parte triste disso. Essas crianças, elas nunca estiveram na Somália. Ouça elas. Mamãe, eu sou a melhor. Ei, obrigado. O que você quer dizer? Somália é a melhor. Somália é o melhor do mundo. Amamos a Somália e não ligamos para a sua opinião. Então por que você não vai pra Somália? Tipo, quero dizer, se é tão bom assim, por que você não iria pra lá? Obviamente não é bom. Não moro no Paquistão porque acho o lugar horrível. Nasci lá, infelizmente, sem escolha. Desejo tudo de bom pra eles. É um país fracassado, não vai dar certo, mas desejo o melhor. Eu moro em um país melhor, que amo e ao qual sou leal. É preciso lealdade total. Não, 5% de lealdade ao meu país de origem. 50% não. Você não deve dar nenhuma lealdade. Você deve dar lealdade total ao seu país. Se a Austrália guerrear com o Paquistão, lutarei pela Austrália. É assim que penso. E isso não cria nenhum desconforto na minha mente ou no meu modo de pensar. Simplesmente não faz isso. Então isso prova pra mim que esse nível de consciência ou esse nível de lealdade é possível. É alcançável. Porque se eu consigo fazer isso, qualquer um consegue. Como falei no início do vídeo, isso seria a sua próxima geração. Se a primeira geração não consegue se livrar da lealdade tribal ou da lealdade ancestral, essas crianças conseguem. Um novo começo. Mas não, eu te disse o porquê. Porque eles não têm lealdade aos Estados Unidos. Acabei de fazer um vídeo onde marroquinos vivendo na Holanda, marroquinos de segunda e terceira geração vivendo na Holanda, estavam simplesmente causando tumulto em Haia, comemorando a vitória sobre a Holanda na partida da Copa do Mundo. Esses marroquinos de segunda e terceira geração comemoram a derrota da Holanda, mesmo tendo nascido e crescido no país. Isso mostra lealdade dividida. Claramente, essa ideia não está funcionando. E eu amo a Somália mais do que qualquer coisa no mundo. Donald Trump não nos julga. Donald Trump deveria deportar você. Todos vocês. Olha isso. Meu Deus. O que é isso? Minnesota. Os pais fundadores dos Estados Unidos devem estar se revirando em seus túmulos. Ok, esqueça os marroquinos que vivem na Holanda, comemorando a derrota da Holanda pelas mãos do Marrocos. Outros muçulmanos sem ligação com o Marrocos vivem na Holanda e celebram o Marrocos por serem muçulmanos. Vou mostrar este vídeo. Vejam essas pessoas. Garotos. Garotos, falem comigo. Quem vai ganhar hoje? Cara, você sabe que vai ganhar hoje. Você tá brincando? Qual é? Olha isso. Olha esse idiota. Provavelmente é um somali, eu acho, morando na Austrália. Por que ele apoia a Turquia e não a Austrália? Sabe por quê? Porque a Turquia também é um país muçulmano. E isso não faz sentido. Nem preciso dizer como ele seria tratado na Turquia pela cor da pele, mas deixa pra lá. Mas ele está feliz em apoiar a Turquia, um país muçulmano como ele, em vez da Austrália, o país que deu a ele a vida que ele tem. Cara, se eu fosse ditador da Austrália, suspenderia a Constituição, deportaria pessoas e sairia recolhendo todo mundo. Essas pessoas não merecem esses países. Precisamos restaurar a ordem. Como fazer isso? Ainda não terminei. Veja esse vídeo. Olhe só o ódio deles pelo Ocidente. Veja o ódio que eles têm pelo país em que vivem. Até quando você vai tolerar isso? Ouça essa mulher. Deixe-me segurar sua mão enquanto eu digo isso. Estou bem. Não nos mudamos para a América por acharmos que é um país melhor. Sério? Me conte mais. Viemos pra cá porque aqui é um pouco melhor. Ainda precisa melhorar esse inglês, pelo que vejo. Porque dá menos trabalho. Pior já é o comparativo de mais ruim. Não se diz menos mais ruim, mas prossiga. É um pouco menos pior do que o nosso outro país. Não acho que seja motivo pra sair do seu país. Porque você é burra. Nós somos burras. Então por que você está vindo para o país das pessoas burras? Burras por pensar que nos mudamos para este país por alguns cachorros quentes e umas partidas básicas de beisebol. Não, vocês vêm para cá porque seus países são um lixo. Seus países não podem ter exércitos, mas têm egos de superpotências. É por isso que eles são bombardeados.
As suas estradas não funcionam. Seus políticos odeiam vocês. Vocês não têm infraestrutura. É por isso que vocês se mudam para outro país. Mas quando vocês se mudam para esses países desenvolvidos de primeiro mundo, o ego interno ainda destrói vocês por dentro porque acham que sua religião é superior. Acham que sua raça é superior. Acham que sua cultura é superior. Mesmo assim, vocês estão de joelhos em um país estrangeiro que na verdade odeiam. Vocês odiavam esse país quando cresciam? É por isso que vocês são as pessoas mais confusas, bagunçadas, desequilibradas e é por isso que agem desse jeito. Vocês se ridicularizam. Existe esse conflito constante acontecendo no seu cérebro. Como podemos ser tão patéticos? Mas nós deveríamos ser grandiosos porque seguimos a melhor religião. Culturalmente, somos os mais fortes. Então, como é que estamos de joelhos? Então, vamos lidar com isso falando mal do país para o qual nos mudamos. Sabe de uma coisa? Você está brincando com fogo. É só uma questão de tempo. Eu estou morrendo de vontade de ver o momento em que esse momento chegar. Quando os patriotas, ou não só eles, mas quando cada pessoa, cada um se levantar e disser, sabe de uma coisa? Já tivemos o suficiente das suas palhaçadas. Cai fora. Se você não vai sair, a gente te ajuda a sair. Bum! Isso vai acontecer, pessoal. Vai acontecer. Caso contrário, vocês vão ser extintos. Nós temos algo melhor. Pra voltar lá. É ingênuo achar que viemos para este país por cachorro quente e beisebol. Temos algo melhor. Pra voltar lá. Nós temos uma energia melhor. Então volte para o seu país. Música. Então comida. Volte para a sua cultura. História. Lá. Literalmente tudo isso. Então volte pra lá. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Se fosse verdade, eles não estariam vivendo na América de joelhos, porra. Tem um ditado em Punjabi que não é politicamente correto porque eu critiquei isso por muito tempo, mas faz sentido e acho que se aplica a essas pessoas. Então, vou modificá-lo. Acho que alguns paquistaneses vão saber qual provérbio menciono. A gente só se mudou pra cá porque não liga. Estamos querendo ganhar mais dinheiro. Não estamos nem aí. O motivo pelo qual vocês não conseguem ganhar dinheiro nos seus próprios países de merda é porque seus países são uma merda. Economia ruim, infraestrutura ruim, políticos ruins, pessoas de QI baixo, gente que não consegue construir nada. Obrigado. Obrigado por nos contar a verdade. Apoie o ICE. Se você não apoia, está apoiando que as pessoas sejam destruídas. Sim, estou muito bravo com o ICE por não deportar mais dessas pessoas. De verdade. Eu realmente estava gostando quando aqueles vídeos dos agentes do ICE detendo esses traidores estavam saindo todo dia. Eu adorava mesmo. Quando isso aconteceu com Alexander Pat, ou seja lá qual for o nome dele, Pretty, Alexander Pretty e Renee Good, acho que era esse o nome dela. Desculpa, eu não senti nada. Viu o que acontece? País onde você vive. Se você apoia famílias destruídas. Nós apoiamos pessoas como você sendo destruídas. Você merece ser destruído. Você precisa ser deportado junto com toda a sua família. Isso precisa acontecer. Destruído. Vá morar no país que você apoia. Espero que você apodreça no inferno. Não, isso não vai ocorrer. Você já está no inferno ao ser deportado. Apodreça no inferno E eu vou te ver lá, querida, com certeza. Então nada vai acontecer. Olha a raiva e o ódio que essas pessoas têm. Eu não conseguiria fazer isso. Eu tive que fazer. Algumas coisas são instintivas. Como eu disse, não sei se falei neste vídeo ou em outro vídeo. Algumas coisas são instintivas. Eu cresci torcendo para o time de cricket do Paquistão e isso foi difícil para mim. Só passei a torcer para o time australiano de cricket contra o Paquistão em 2021, pois cresci vendo Imran Khan, Wazir Makran e Shoaib Akhtar, lendas do cricket paquistanês. Quando eles se aposentaram, ficou mais fácil para mim deixá-los de lado, pois eu estava cada vez mais distante da sociedade paquistanesa dominante. Mas foi difícil. Até para mim levou tempo. Eu não torcia pelo Paquistão. Eu não escolhia o Paquistão em vez da Austrália em mais nada de qualquer forma. Você poderia argumentar que não havia conflito. Não havia outro lugar onde o Paquistão competisse com a Austrália além do cricket. Então talvez eu nunca tenha sido realmente testado de verdade. Mas no final das contas eu sempre sentia que havia algo errado. Como isso pode ser? Isso é dissonância cognitiva. Você precisa ser totalmente leal. Sei que é difícil, mas tente. Passei por isso. E talvez eu acho que isso ajudou porque, culturalmente, eu me sinto mais alinhado com a sociedade australiana do que com a sociedade paquistanesa. Eu não acho que exista mais nada na sociedade paquistanesa com o qual eu me identifique. Claro, você sabe, existem algumas coisas boas que você pode encontrar em qualquer cultura. Mas há mais coisas com as quais eu discordo na cultura paquistanesa do que coisas com as quais eu concordo. Então essas pessoas elas estão vivendo esse dilema todos os dias. Em vez de buscar coisas que poderiam gostar nos Estados Unidos, decidiram conscientemente que precisavam odiar o país. Você percebeu como ela zombou das coisas culturais dos Estados Unidos como cachorro quente e beisebol? Sério? Você não conseguiu ver graça em nada americano.
Tipo, quero dizer, América, uau, que potência. Vocês têm Hollywood, faziam os melhores filmes. Agora, estou bem decepcionado com os filmes americanos. Música, ela também zombou da música americana. Sério? Vocês têm mais gêneros musicais na América do que provavelmente tem músicos no seu país de origem. Eu nem sei de que país de origem ela veio, mas posso dizer isso com confiança. Não é hipérbole. Não estou exagerando. Tenho certeza de que haverá mais gêneros musicais americanos do que cantores no país deles. É assim que a indústria musical ocidental é complexa. Se você incluir Austrália, Grã-Bretanha e todas as outras bandas e músicos canadenses também, então é isso. Muita gente tira sarro da cultura ocidental. A cultura ocidental é muito rica, apesar de tentarem menosprezar com frases como fish and chips, é só isso que vocês têm. Porém, a culinária americana domina o mundo, já que há McDonald's em todo o país. Não estou dizendo que isso resume a América, nem sou fã do McDonald's, mas Pizza Hut, McDonald's, Burger King ou Hungry Jack's na Austrália, KFC. O que seu país exportou para o mundo? Não sei de onde ela é. Com certeza. Então você vai pro inferno também. Ótimo. Agora não me importo de onde você é. Todos vocês ingratos agem igual. Se você mora em um país e tudo o que faz é falar mal desse país, então volte para o país de onde você veio. Só um comentário. Se você está morando ilegalmente em qualquer país do mundo, deixando de lado o fato de que está infeliz nesse país, deveriam tomar providências contra você. Você deveria ser deportado. E eu não dou a mínima de qual buraco você veio antes de chegar nesse país. Você está infeliz? Vai embora. Você está ilegal? Vai embora. E se você não sair por conta própria, há pessoas que ficariam felizes em ajudar. E eu vou te ver no inferno. Não, eles vão para o inferno antes porque voltarão para seus países. 80% dos somalis recebem assistência social, como moradia ou auxílio. E isso não ocorre apenas nos Estados Unidos. Todo país ocidental que você olhar, acho que foi a Dinamarca que publicou essas estatísticas. Dinamarca, Somali. Então, esses países horríveis, sabe? Você pode colocar, existe um espectro de países horríveis. Vamos dizer que à esquerda você tem os países mais prósperos. Deixa eu te mostrar a estatística. Tinha uma estatística fascinante que eu vi outro dia. Só a Índia, por algum motivo, se destaca entre os países do terceiro mundo. Só a Índia é o caso em que eles contribuem muito mais. Em certos casos, contribuem mais que pessoas brancas na Grã-Bretanha, Estados Unidos e Austrália. Só a Índia se destaca por algum motivo. Mas todo outro país do terceiro mundo que você vê é um peso para o Estado. Aqui está. Olhem isso, pessoal. Vejam essa estatística condenatória. Contribuição líquida dos imigrantes para a Europa, média por país de origem. Olhe para o mais baixo chifre da África. O chifre da África, de onde era a mulher que acabei de mostrar para vocês. E depois o Oriente Médio. Síria, Líbia, Tunísia, todos esses países, certo? Depois Marrocos, depois Turquia e depois Paquistão. O Paquistão é muito melhor do que esses países. Na verdade, fiquei chocado ao ver que o Paquistão é até melhor do que a Turquia. E aí você tem o Vietnã e a Tailândia, certo? E depois você tem a ex-Iugoslávia, tem a Letônia. Eu não sei o que há de errado com a Letônia. Esse é o primeiro país europeu. Letônia, Bulgária e as Filipinas, certo? E aí você tem esses países, até mesmo a Lituânia, China. Opa, a China também está aí. China e Polônia. Eu não sei por que isso está aqui. Então é menos do que 0 ao longo da vida deles. E cerca de 0 por ano. Um pouco mais do que 0. Provavelmente menos de 500 euros ao ano na Hungria. Agora veja os países da Europa Ocidental. É isso. É surpreendente que a Europa Ocidental e a América do Norte sejam os países mais prósperos do mundo. Esses países construíram os melhores países do mundo por causa de sua cultura. Olha só isso. Alemanha, Espanha, Itália, país mediterrâneo, França, Reino Unido, América do Norte, americanos bem no topo. Onde está a Austrália? Tenho certeza que a população australiana não é tão grande lá. Se fosse, acredito que a Austrália estaria aqui. Esse é um dado condenatório, pessoal. Isso mostra tudo o que está errado com toda a indústria do multiculturalismo. Dá uma olhada nisso. Um último vídeo sobre muçulmanos. Olha só, eles estão dizendo abertamente o que querem fazer com você. Abertamente. Eles nem se preocupam em esconder. Mas vocês são as pessoas certas para assumir o controle. Só preciso entender. Acho que muçulmanos na política ou tentando tirar poder de outros. Eu sou Mami. Tem que perceber isso. Ou William Omar ou Rashida Tlaib. Essas pessoas não vão abrir mão do poder facilmente. Certo, eles não vão ceder o poder facilmente. Essas são as expectativas do Islã, certo? Sabe, vale a pena? Porque algumas pessoas sentem que, ok, o que precisa acontecer é ir lá e remover fisicamente todos esses governadores. Revolução, evolução, se você tem a capacidade física de derrubar sem causar uma quantidade significativa de derramamento de sangue.
É basicamente, você ouviu o que ele disse? Se você tem o poder de derrubar o governo, se você sabe que suas chances de sucesso são maiores do que de fracasso, então vá em frente. Seja nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha tem algo como, sei lá, 25 deputados, centenas de vereadores locais muçulmanos e prefeitos no total, dezenas de deputados muçulmanos. O número cresce nos Estados Unidos. Eles estão te dizendo suas ambições. Onde estamos vivendo, eu não sei. Que mais evidências você precisa? Não é istita'a. Tudo depende dela, certo? Se você tem capacidade de mudar algo fisicamente... Istita'a significa sua habilidade, capacidade. Você faz isso, tudo bem. Se você não fizer, então se manifeste. Sim. No momento, eles não têm capacidade de derrubar os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Então, se manifeste. É isso que Mehdi Hassan Mamdani, Rashida Tlaib e Ilhan Omar estão fazendo. Eles se manifestam tentando doutrinar o público americano. E então você, obviamente, tem toda essa leva de estudiosos muçulmanos que dizem aqui eles coexistem enquanto reúnem suas tropas. Enquanto vocês, americanos comuns, estão tipo, vamos apenas ser tolerantes. Eles estão reunindo suas tropas. É por isso que eles agem de forma tão agressiva. Eu acabei de mostrar esses vídeos para vocês, dizendo para vocês que não aguentamos mais isso. Se isso é tudo que você pode fazer, seguimos nos manifestando e cobrando responsabilidade das pessoas. Vocês serão vistos como encrenqueiros de qualquer forma. É a principal função. Vocês serão chamados de encrenqueiros de qualquer forma. Ninguém chama os imigrantes chineses assim. Sim, pode haver alguns incidentes racistas menores. Ninguém teme que os indianos estejam aqui para derrubar o governo dos Estados Unidos. Sim, pode haver algumas outras questões culturais. Mas em todo lugar que você olha, em todos os países ocidentais, há um tipo de pessoa que está sempre desafiando o Estado, suas democracias. Sempre tem vocês, por isso são chamados de encrenqueiros. Centenas de ataques terroristas também deveriam ser citados. Não é só um movimento verbal e pacífico. Centenas de ataques terroristas, estupros, esfaqueamentos e assassinatos. É um milagre como mais políticos ainda não aceitaram a realidade de que é preciso expulsar o Islã. É realmente um milagre. Eu não sei até onde isso vai, porque só vai continuar de mal a pior. É isso. Do califa e daqueles que estão sob o califa, das nomeações, das qualificações deles e dessas coisas. Então, eu acho que deveríamos ser muito mais conservadores. Com certeza deveríamos. Sim. Acho que você ouviu ele? É isso que essas pessoas querem. Veja, você também tem essas pessoas. O chefe de polícia muçulmano de Dearborn, Issa Shahin, posa orgulhoso diante de uma bandeira do Líbano. Por que há uma bandeira do Líbano em Dearborn? No prédio oficial de Dearborn, ou seja lá como se chama, ele se gaba de transformar seu departamento. Ele destaca que sua força policial árabe-americana passou de 3% para 45% de árabes. Ele comemora o respeito ao uso do hijab, mesmo diante do sistema de justiça. Olhe para ele. Esposa maravilhosa, Diana, uma mulher palestina forte e orgulhosa. Quando entrei para o departamento, a população árabe-americana de Dearborn era quase 50%. Mesmo assim, menos de 3% da nossa polícia representava a comunidade atendida. O departamento nem sempre acolhia bem pessoas diferentes. Hoje, o Departamento de Polícia de Dearborn é o local onde eu gostaria de ter iniciado minha carreira, pois agora reflete... O câncer está se espalhando, pessoal. Eles estão infiltrando todos os órgãos do governo, desde as forças de segurança até as Forças Armadas dos Estados Unidos também. Eu estava prestes a fazer um vídeo sobre isso. Eu preciso encontrar esse vídeo. As Forças Armadas dos Estados Unidos, pessoal, estão sob ataque direto por infiltração muçulmana. A força militar mais poderosa da história da humanidade. Basicamente, nossa última e única defesa, a única força de defesa da civilização ocidental. Porque, você sabe, todas as outras democracias ocidentais mal têm exércitos. Sem a América, não podemos lutar. Não conseguimos lutar nem contra o Hamas, muito menos contra potências nucleares como o Paquistão ou outros grandes países muçulmanos como Indonésia e Turquia. Sem a América, estamos ferrados. Sem as Forças Armadas dos Estados Unidos, a América está ferrada. Até as próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, nosso Congresso está sendo infiltrado. As forças policiais em todos os Estados Unidos estão sendo infiltradas. E as Forças Armadas dos Estados Unidos estão sendo infiltradas. E há corrupção ideológica. E desculpe, e nossas universidades foram infiltradas. Coisas que deveriam manter nossas nações unidas.
Seus valores são a cola que mantém sua sociedade sob controle, que mantém o tecido social intacto. E esses próprios valores estão sendo atacados de todas as direções, pessoal, de todas as direções. Olhem para isso. A América está sofrendo. Ela acolhe a comunidade que atende, com 45% dos nossos policiais sendo árabe-americanos. Departamento que respeita a dignidade e direitos de todos, incluindo o uso de hijab, mesmo perante a justiça. O departamento está atuando contra a desigualdade histórica e juntos construímos uma polícia que valoriza diversidade, equidade e respeito. DEI, diversidade, equidade. Um que serve Dearborn com honra e integridade. Alhamdulillah, tenho orgulho de ser seu chefe de polícia. Maravilhoso. Dearborn e Minnesota precisam ser esvaziadas. Quanto mais demorarmos para resolver isso, pessoal, mais radicais terão que ser as medidas para consertar a sociedade de vocês. Quanto mais vocês demorarem, mais duro vai ser. E tem um país. Deixe-me encerrar com este vídeo. Há um país que sofre com o Islã há séculos, mas ainda resiste. Talvez o Ocidente deva aprender com a Índia. Em vez de dar lição neles sobre como tratam os islamistas, talvez a gente precise aprender com a Índia e talvez até com a China. Ouça este político indiano. Nenhuma palavra dita por qualquer político sobre o Islã foi mais verdadeira do que essa. Nós sabemos que onde a população muçulmana é grande, sempre há problemas, porque a ideologia islâmica diz isso. Quero dizer, há 200 milhões de muçulmanos na Índia, a segunda maior população muçulmana do mundo. E você está dizendo que onde quer que vivam. Se os muçulmanos se tornarem mais de 30%, esse país está em perigo. Isso parece uma linguagem de ódio. É fácil chamar de ódio. Sou gentil ao impedir que venham para a Índia. O artigo 14 da Constituição indiana garante esse direito. Típica mulher ocidental liberal. Elas não têm ideia, não têm conhecimento sobre o Islã, não entendem a ideologia islâmica, mas mesmo assim não perdem a oportunidade de demonstrar superioridade moral para os outros. É o direito à igualdade, como você sabe, para todas as pessoas que vivem na Índia. Posso te dizer que isso é uma má interpretação do artigo 4. O artigo 14 garante igualdade entre iguais. Vou te dar um exemplo. Nem todas as pessoas são iguais? Nem todas as pessoas são iguais. Muçulmanos não merecem direitos iguais a nomeações. Não há direitos iguais. Eles não pertencem à mesma categoria. Pode parecer muito injusto, mas me desculpe. Você ouviu eles. Você ouviu o que eles dizem. Olhe para esse cara. Você ouviu. Muito rápido. Veja. Infelizmente, hoje em dia, nós não repetimos isso o suficiente ou não temos esse conceito de Aquidah firme em nossas mentes, que o Islã não veio para coexistir. Não é um islamofóbico que está dizendo isso. Centenas de estudiosos muçulmanos dizem isso. Eles conhecem o Islã. Eu também conheço e escrevi um livro sobre o Islã. Islã é isso mesmo. Islã ya'alu wa la yu'ala alayh. E o Islã é elevado e nada é elevado acima do Islã. Não podemos pensar no Islã como se ele tivesse vindo para conviver com essas outras religiões, no sentido de que o Islã é apenas mais uma religião entre as outras e que todas compartilham a verdade. E que elas têm uma parte da justiça e que elas têm uma parte, você sabe, dessa adoração a Allah, a adoração correta a Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã veio para corrigir tudo isso. O Islã veio para remover a opressão de todas essas religiões. E ele é a única verdade. E é o único caminho para a justiça. É isso. Vieram para te converter, por bem ou por mal. Por isso aquele político indiano estava certo. Esses ideais elevados, de sinalização de virtude e autojustiça, de vamos dar as mãos e cantar Kumbaya, só vão até certo ponto, porque eles estão te dizendo o que vão fazer com você. E esse dia vai chegar, quando eles fizerem o movimento deles, e então você será forçado a agir, a fazer um movimento de retaliação. E eu espero que a gente vença. Espero que eles não vençam. Mas acho que só o tempo vai dizer.